Primeira questão. Caso a professora tratasse o aluno por tu, sua fala seria corretamente. Ora, a questão traz verbos no imperativo. Imperativo tu, você já conhece isso. Sai do presente do indicativo sem o S. Eu escrevo, tu escreves. Resposta letra E. Sai o S. Escreve na lousa a palavra ética. Tudo bem? Bora, vai. Tá comigo, né? Posso ir. Próxima questão. Na frase, a liberdade supõe a operação sobre alternativas. O verbo irregular, tá falando desse verbo, foi flexionado corretamente. Esse é o verbo supor, é um verbo irregular, conjuga-se como por. A banca diz, assinale a alternativa em que se apresenta a flexão incorreta da forma verbal. A banca quer, a questão pede, então, o erro de conjugação. Ora, na letra A, eles impunham, eles punham, eles impunham. E impor é igual a pôr. Punham, impunham. Tá linda. Não é a letra A. Letra B, intervir. Intervir é vir. Veio, interveio. Tá certa. C, quereria. Adriana, isso é muito estranho. Quereria. Qual é o problema? Querer mais futuro do pretérito iria. Quereria. Tá lindo esse quereria aí. Tá nada feio. Certo, é futuro do pretérito do querer, quereria. Letra D, se os autores se disporem, ora, o dispor é igual a pôr. Se eles puserem, se eles dispuserem. Resposta, letra D. E na letra E, é necessário que atentemos. Muita gente na prova marcou a letra E, porque falou assim, que eu atente, que tu atentes, que ele atente. Isso é estranho, atentemos. Estranho nada, esse é o presente do subjuntivo do atentar. Que eu atente, que tu atentes, que ele atente, que nós atentemos. Atentar. Tudo bem? Beleza. A letra E estava certa. Próxima questão. Aqui a questão pede. A forma observara é equivalente de... Ó, vamos lá. Eu tenho observara, que é urá. Urá é o mais que perfeito simples. Mais que perfeito simples é urá. Lembra? Você aprendeu isso comigo. Ele é igual ao mais que perfeito composto. Observara é igual a... Resposta letra C. Tinha observado. Pretérito mais que perfeito composto é igual ao mais que perfeito simples. Top. Próxima. Questão 4. Ao se retirar as palavras não e jamais do verso acima, como ele deveria ser composto? Bom, isso é imperativo negativo. Se é para eu sair do imperativo negativo, se é para eu tirar o não e o jamais, então é porque eu quero o imperativo afirmativo. Beleza, é isso que eu quero. Eu já te ensinei isso. Primeira coisa que você tem que fazer é procurar o sujeito. Qual é o sujeito? Que eu perca, que tu percas. Lembra que o imperativo negativo sai do presente do subjuntivo? Que eu perca, que tu percas. O sujeito é tu. Beleza, eu vou para o imperativo afirmativo, tu. Já aprendi isso, vou ao presente no indicativo e retiro o S. Eu perco, tu perdes. Eu perco, tu perdes. Retirando o S, perde tu. Resposta, letra D. Próxima, questão 5. Ó Santos, és linda demais. Caso o tratamento dado à cidade de Santos fosse vós... Adriana, que papo é esse? Ué, tá falando isso, sabe por quê? Porque usou o tu. Tu és. Tu és, ó, tu és. Peraí, deixa eu colocar aqui, ó. O sujeito aqui é tu, pra você enxergar, fica melhor aqui, ó. Tu és. Então, na verdade, Santos
está falando com a cidade, Santos, tu és linda demais. Essa questão é ótima para você organizar algumas coisas na sua mente. Toda vez que você fala com alguém, para falar com alguém, você está falando com a cidade, lembra? Para falar com alguém, você aprendeu comigo que ou você usa tu ou você, não é? Pode usar voz também? Pode. Voz também pode, quando você quer falar com alguém. Você está falando com uma pessoa, você pode usar tu, você pode usar você pode usar voz. Voz, originalmente, eu já comentei isso aqui na aula, é plural. Ou seja, voz, em tese, teria que ser usado para uma audiência quando você está falando com mais de uma pessoa. Só que na prática também se aceita para singular. Então, na prática, pode ser plural ou singular. Originalmente, lá na língua, lá no início, voz era só para uma plateia de muitas pessoas. Hoje as pessoas falam só com poucas pessoas. Então, por isso que o voz também se modernizou. Pode ser usado para uma pessoa só, tá bom? Foi isso que a questão veio dizer. Tá trocando tu por voz. Tá falando com a cidade de Santos. Pode usar tu, pode usar você, pode usar voz. Beleza, vou usar voz. Tá bom, eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois. Esse é um verbo anômalo. O verbo ser é muito estranho mesmo. Ele é anômalo, ele é cheio de irregularidades. Vós sois. Tá, sois eu tinha letra B e letra C. Qual a diferença entre B e C? Sois lindas, sois linda. Mas não é a cidade. Tá, Adriana, voz não tinha que ser plural, Adriana, lindas. Em tese sim, mas hoje usa-se para plural ou singular. Até porque ele avisou que é uma cidade singular. Então, nesse contexto, sois lindas ou sois linda? Se é a cidade de Santos, sois linda. Resposta à letra C. As letras D e E são muito loucas, né? Eres. Adriana, o que é isso, Eres? Não sei. Nem eu sei o que significa Eres. Eres linda. O que você aprendeu nessa questão? Você aprendeu que voz é usado para tratar com alguém, né? Você está falando com alguém, tá? Pode ser plural ou singular. Você acabou de fazer uma questão em que voz é usado para tratar com uma pessoa, para falar com uma pessoa. Tudo bem? Show, né? Bora mais. Próxima questão. 6. Se der a palmada, nos veremos no tribunal. Assinale a alternativa em que a alteração da fala do bebê tenha sido feita em consonância com a norma culta. Tá, eu quero a que esteja correta gramaticalmente falando. Consonância com a norma culta é correta. Tá bom, essa questão é muito top. Tem coisa que você vai aprender ainda comigo nessa questão, tá? Que você ainda não viu. Tá, vamos lá. O que a banca quer de mim nessa questão? Paralelismo, simetria. Você vai ter de olhar o pronome para ver se o pronome é de primeira, segunda, terceira pessoa e para fazer, então, a simetria do verbo no imperativo. Tudo bem? Então, esses verbos estão no imperativo. Lembre que eu disse que você pode usar tu, você pode usar você, mas não pode misturar. É isso que a questão quer. Então, vamos embora lá. Ó, dá a palmada e te verei. Tá tudo bem? Tá paralelo? Tá simétrico ou não? Vamos lá. É o T, né? T é tu, não é? T é tu. Tá bom. Tu, então vamos ver se esse dá é tu. Imperativo. Eu dou, tu dás. Ele não sai do presente do indicativo, eu dou, tu dás, não é? Tiro o S, como é que fica? Dá tu, dá a palmada e te verei. Caramba, usei o T e coloquei dá, tu. Lindo. A banca quer a correta. Matei a questão. Resposta letra A. Agora eu vou te mostrar o erro de cada uma. Ó, letra B. Dai a palmada e o verei no tribunal. Por que tá errado? Esse o é você. Ou seja, você tem que jogar o verbo para a terceira pessoa. Lembra que eu te ensinei? Se é você, o é você. Tudo bem? Não é tu. Tu é T.
Tá claro isso pra você? Se eu usei o é porque eu tô usando você no discurso, não é tu. Tá, então, você sai do presente do subjuntivo. Dê a palmada e eu verei no tribunal. Erro na letra B. Tinha que ser D. Tá, na letra C, usei o D, mas tá errado o lhe, porque quem vê, vê alguém, vê alguma coisa. O verbo é transitivo direto. Tinha que ser o. O erro aqui é sintático, é de regência. Tá, letra D. Deis e te verei. Não, não é deis, é dar. O imperativo de tu é dar. A gente já viu isso lá na letra A. E a letra E. Dais ao palmado e vós. Vós é vós. Se é vós, sai do presente do indicativo sem o S. Ó, eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos, vós dais. Retira o S, teria que ser dai, vós. Tá bom? Por isso tá errado. Se aqui tá errado, resposta letra A. Questão cansativa essa daí, né? Próxima questão. Aqui, a banca diz, a mulher trata o homem por você. Tá usando você. Não precisa nem da tirinha. Tá usando você, você já sabe. Você. Quando eu falo com alguém, eu posso usar tu, você, posso até usar vós. Assinale a alternativa em que o tratamento tu tenha se construído em concordância com a norma culta. Pronto. Questão que contrapõe você e tu. Você sai do presente do subjuntivo. Tu sai do presente do indicativo sem o S. Tá bom, eu quero a que seja tu. Tá, tu sai do presente do indicativo sem o S. Eu, o verbo é vir, hein? Tá vendo que o verbo é vir? Tá? Verbo vir. Eu venho, tu vens. Tiro o S, vem. Vem, tu. Resposta, letra B. Show. A gente está fazendo uma após a outra porque você já aprendeu isso tudo comigo. Não precisa nem mais de teoria. Questão 8. Assinale a alternativa em que, alterando-se a fala, não se manteve a adequação à norma culta. Eu quero o erro. Essa é top, hein? Isso é FGV. Eu quero a única que tenha erro. Bora lá. Todas estão certas. Uma está errada. Quando eu observo as opções, eu vejo que é paralelismo. Vós não conseguis. Tá tudo bem esse conseguis? Sim, é o IS. É a desinência de voz que você aprendeu comigo. Eu consigo, tu consegues, ele consegue. Isso aqui é presente. A banca pegou o verbo conseguir no presente do indicativo. Isso não é nem imperativo. O verbo conseguir, em todas as alternativas aí, ele está no presente do indicativo. A banca quer que você marque a frase que tenha erro. Tá. A letra A está errada? Vós não conseguis. Não, tá beleza. Conjugou o verbo certinho. Tá simétrico, vós, vos. Simetria, paralelismo. Tá linda a letra A. Eu quero a errada. Letra B. Tu não consegues fazer nada como ti, ó, tu te, tá lindo, paralelismo, simetria, o verbo tá bonitinho, eu consigo, tu consegues, olha, tá no presente do indicativo, tá lindo, não é a B. C, você não consegue, beleza, você não consegue, observe a diferença agora entre C, D e E. Ó, a C, a D e a E são iguais, começam da mesma maneira. Qual é a diferença entre elas? Pronome. Lhe e o. Você ainda não aprendeu isso comigo, você vai aprender já já no curso que o lhe, ele entra no lugar do que tem preposição. E o, ele entra no lugar do que não tem preposição. Então, para eu saber se é lhe ou o, eu vou ter de olhar a regência do verbo. Só a regência do verbo para eu saber se é indireto ou direto. Vamos lá. Letra C. Você não consegue fazer nada como lhe solicito? Quem solicita alguma coisa, ou seja, nada, a alguém. Solicitar a alguém, solicitar ao menino, objeto indireto. Tá lindo. Solicito a, tá lindo esse li, objeto indireto. Solicitar a alguém. Eu quero o erro, não é assim. D. Você não
não consegue fazer nada como o oriento? Para eu saber se é o ou lhe, eu olho a regência do verbo. Quem orienta, orienta o menino, orienta alguém. O verbo é transitivo direto. Objeto direto. Tá lindo. Tá. Letra E. Você não consegue fazer nada como o peço? Quem pede, pede alguma coisa a alguém. Pedir ao menino. Peço a alguém. Teria que ser o lhe, objeto indireto. Pronto, estava tudo certo. O problema está na letra E, que é a diferença entre o e lhe. Não pode ser o, porque quem pede, pede a alguém. Você está aprendendo verbos e está aprendendo também questões de correlação semântica entre verbos e pronomes. O você estava lindo em todas as alternativas. A diferença era o lhe e o, que tem a ver com a regência do verbo. Aprendeu? Bora mais, bora mais. Questão 9. Dai-nos a graça divina. Assinale a alternativa em que se fez corretamente a passagem do verso acima para a forma negativa. Você já aprendeu isso exaustivamente comigo. Quando a gente sai do afirmativo para o negativo, a gente tem que estar ligado no sujeito para manter o sujeito. Você fez isso já. Ó, dai-nos a graça. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar para esse sujeito aqui. Esse sujeito, qual é o sujeito de dai? De onde ele saiu? Ele saiu do subjuntivo ou do indicativo? A gente tem que saber de onde ele saiu, ó. Se ele tivesse saído do subjuntivo, seria que eu dê, que tu dês, que ele dê. Que nós demos. Não, não é. Então, é dai. Saiu do presente do indicativo. Se saiu do presente do indicativo, é tu, é a voz. Você já aprendeu isso. Eu, ó, no presente do indicativo, vou fazer aqui uma colinha pra você, ó. Eu dou, tu dás, ele dá. Nós damos. Vós dais. Olha o IS de vós, que você já conhece. Eles dão. Beleza. Tiro o S, dai. Tá, Adriana, entendi, veio de vós. Você fez isso tudo para me mostrar que ele saiu de vós. Sujeito vós, tá. Agora eu vou passar para o negativo, que tem que ter o mesmo sujeito. O negativo sai do presente do subjuntivo, que eu dê, que tu dês, que ele dê, que nós demos, que vós deis. Resposta, letra A. Deis, IS. Você conhece isso aí, né? O IS é a desinência de voz, é a desinência número pessoal de voz. Por isso que eu te ensinei isso lá na teoria, para você não estranhar o IS, né? E veja, por que é deis? Porque o negativo, ele sai do presente do subjuntivo. Que eu dê, que tu dês, que ele dê. Que nós demos, que vós deis. É estranho, né? Porque ninguém fala assim. Show, show, tô acertando tudo. Se você estudou toda a teoria comigo, você tá gabaritando esse negócio. Questão 10. Aqui, a banca diz: assinale a alternativa em que a alteração da fala do homem não tenha sido feita com adequação à norma culta. Não leve em conta a possível alteração de sentido. Então, vamos lá. Ah, isso aqui é FGV também. A banca traz uma frase e ela quer que você reescreva essa frase e marque a única que tenha erro. Todas reescreveram, até com uma mudança de sentido. Mas uma tem erro. Uma tem erro. Todas estão certas, uma está errada. Vamos lá, letra A. Quando tu voltares. Tá beleza esse voltares? Tá, quando eu voltar, quando tu voltares. É o futuro do subjuntivo. Traz. Traz, tá certo, Adriana? Isso é um imperativo afirmativo tu. O imperativo afirmativo tu, ele sai do presente do indicativo. Como é que é o presente do indicativo? Olhe para mim que eu tenho uma dica quente para você. Com os verbos trazer, fazer, esses verbos terminados em zer, fica a dica. Anote isso daí. Ó, traz é trazer. Eu trago, tu trazes. Não é assim? O presente do indicativo, eu trago, tu trazes. Não é assim? Beleza. O que você faz? Você tem que tirar o S, não tem? Para ir para o imperativo? Te ensinei isso. Você vai ao presente do indicativo e tira o S, né?
O imperativo afirmativo tu, ele sai do presente do indicativo sem o S. Eu trago, tu trazes. Como é que seria? Traze. Só que com esses verbos trazer, fazer, que são verbos, a gramática permite as duas formas. Você pode dizer traze ou traz, porque ninguém fala traze mais. Faze ou faz. Ou seja, está em desuso esse traze. Por isso que está certa a letra A. Muita gente achou que a letra A estivesse errada porque teria que ser traze. Tirando o S, ficaria traze. A mesma coisa é com fazer. Se você for usar o fazer no imperativo afirmativo, tu, eu faço, tu fazes. Tira o S, faze tu. Mas ninguém fala mais faze tu. Então seria faz tu, tá bom? Por quê? Porque caiu em desuso. As duas formas estão certas. Mas o importante é saber que também pode ser traz. Tá certa, eu quero o erro. Não é a letra A. Letra B. Quando vós voltardes. Tá lindo quando eu voltar, quando tu voltares vós. Tá lindo. Trazei. Trazei tá bom, Adri, tá certo esse imperativo. O imperativo vós sai do presente do indicativo sem o S. Eu trago, tu trazes, ele traz. Nós trazemos, vós trazeis, sem o S. Tá lindo, trazei. C. Quando tu voltares, não tragas. Esse é não. Não é imperativo negativo, que sai do futuro do subjuntivo. Lembre que o imperativo negativo sai todo do presente do subjuntivo. Sai todo do presente do subjuntivo. Sem esse negócio de tirar o S. Não tem esse negócio de tirar S. Então tá lindo. Que eu traga, que tu tragas, que ele traga. Não tragas. Tá, beleza, eu quero o erro, ainda não achei. Letra D, quando vós, ó, sujeito vós, e é negativo. Negativo sai do presente do subjuntivo. Que eu traga, que tu tragas, que ele traga, que nós tragamos, que vós tragais. Coisa linda, tá certo. Não tem que tirar o S, não. Não, esse negócio de tirar o S é só um imperativo afirmativo. Tá bom, a banca queria o erro. Resposta letra E. Quando vós voltardes, não trazeis. Está errado. O imperativo negativo sai do presente do subjuntivo. Teria que ser não tragais. Erro na letra E. Você está estudando um dos assuntos mais chatos desse mundo. É chato, né? Você está vendo do melhor ao pior de verbos. Você está estudando vários modelos de questão. O meu objetivo aqui é fazer com que você passe por tudo, por todos os apertos e fique craque naquilo que é muito chato de estudar sozinho. Você tem que estudar comigo mesmo. Questão 11. Questão 11, veja. Sabemos que verbos são uma classe de palavras que apresenta variações em pessoa, número, tempo e modo. As formas verbais elaborou e está distribuindo são semelhantes somente em... Caramba, Adriana, que papo é esse? Você vai ter de olhar para essas duas formas verbais e dizer a pessoa, o número, o tempo e o modo de cada uma delas. Então, vamos lá. Elaborou. Eu elaborei, tu elaboraste, ele elaborou. Terceira pessoa. Então, a pessoa, já achei, é terceira pessoa do singular. Tudo bem? Então, já achei a pessoa e já achei o número. Tudo bem? Tá comigo? Agora, vamos ver o tempo. Elaborou não é ontem, é ontem. Pretérito perfeito. E qual é o modo? Indicativo. Tá, show. Agora, vamos lá. Está distribuindo. Olha para mim. Você já aprendeu isso comigo. O segundo é locução verbal. Quando é locução verbal, a gente olha o auxiliar. O auxiliar é o auxiliar que carrega tudo nas costas. Já te ensinei isso. Qual é a pessoa? Terceira pessoa. É singular. É presente. Eu estou, tu estás, ele está. E é indicativo. Pronto. Então, o que elas têm em comum? A pessoa, o número, tudo bem? Pessoa e número. E o modo. O tempo não. Só o modo. Resposta, letra C. Pessoa, número e modo. Questão ótima para você colocar em prática aquilo que você aprendeu comigo. Que quando a locução verbal, você olha para o auxiliar. É o auxiliar que carrega tudo da locução verbal, lembra? Foi isso que nós estudamos. Vamos lá.
Próxima. Questão 12. Essa aí é top. Essa questão é uma questão ótima para você ampliar seus conhecimentos de verbos e de impedir que se consume o desastre. Essa questão é ótima para você não confundir o consumir. Deixa eu colocar aqui um espaço maior. Vamos lá, ó. Consumir e o consumo. Deixa eu colocar mais para cá, que eu já vou fazer um resumão dele. Ó, consumir e consumar. Esses dois verbos aparecem muito em concurso porque eles confundem. E eu quero que você pense comigo. Vamos lá. Antes da gente ver o que é esse que se consume, se é consumir ou consumar, pense comigo. Vamos lá. O consumir, verbo consumir. Como é que é o presente do indicativo do verbo consumir? Eu, ó, vou colocar aqui o presente, os que caem em concurso, para você aproveitar e conjugar comigo um pouquinho só. Ó, consumir e consumar. Presente do indicativo. Consumir é um que você usa geral, você não vai errar. Relaxe. Relaxe que o consumir você sabe. Presente do indicativo, como é que é? Ó, eu consumo. Não é assim? Eu consumo. Tu consomes. Esse é um verbo irregular. Você viu que ele troca o U por O? Eu consumo, tu consomes. Ele consome. Tá bom? Nós consumimos, vós consumis, eles consomem. Fechou? Presente do subjuntivo. Como é que é o presente do subjuntivo? Do consumir. Lembre que o presente do subjuntivo, ele deriva da primeira pessoa do presente do indicativo. Eu já te ensinei isso. Então, como é que é? Que eu consuma. Ó, que eu consuma, que tu consumas, que ele consuma, que nós. Presta atenção, ó. Que eu consuma, que tu consumas, que ele consuma, que nós consumamos. Que vós consumais, que eles consumam. Olhe para mim. É muito importante você usar a mente agora, para não se enrolar nesses verbos. Se o presente do subjuntivo deriva da primeira pessoa do presente do indicativo, é só pegar a primeira do indicativo. Eu consumo, não é? Então, vamos lá. Como é que vai ser o presente do subjuntivo? Que eu consuma, que tu consumas, que ele consuma, que nós consumamos, que vós consumais, que eles consumam. Show. Agora vamos para o consumar. O verbo consumar é um verbo... Ó, o consumir, ele é irregular. Você viu como ele é irregular? Você entendeu? De U, ele vira O no presente do indicativo. Olha que legal. Já o consumar, com ele você é feliz. Ele é regular. Ele é igual ao amar. Tipo, ele tem a mesma terminação. É um verbo de primeira conjugação. Então, ó, eu amo. É só você pensar num verbo regular de primeira conjugação. Ó, eu amo. Eu consumo. É igualzinho ao consumir no início, ó. Eu consumo. Por isso que ele confunde. Eu consumo. Ó, eu amo, tu amas, ele ama. Eu consumo, tu consumas. Agora é que muda, ó. Ele, olhe pra mim, não perca a sanidade. Troque pelo amar. Ele é regular, igual amar. Eu amo, tu amas, ele ama. Eu consumo, tu consumas, ele consuma. Nós amamos, nós consumamos. Só trocar pelo amar, tá bom? Show. Agora no presente do subjuntivo, que eu ame, que eu... Adriana, que coisa estranha. Que eu ame, que eu consume. Do consumar. Que tu ames, que tu consumes. É só trocar pelo amar. Eu não preciso nem ficar conjugando mais. Saber que ele é regular é só você trocar pelo amar. Que eu consuma, que tu consumes. Perdão, que eu consume, que tu consumes, etc. Tá bom? Então, olha pra mim. Uma coisa é você dizer que eu consuma, outra coisa é você dizer que eu consume. Que eu consuma é o consumir. É igual a partir. Que eu parta. Cara, é muito fácil se você trocar por um outro de mesma terminação, ó. Consumir é igual a partir. Que eu parta. Que tu partas, que ele parta. Que eu consuma, que tu consumas, que ele consuma. Consumir é igual a partir.
Consumar é igual a amar. Que eu ame, que tu ames, que ele ame. Que eu consume, que tu consumes, que ele consume. Pronto. Respondi a questão. Olha o que a banca diz. E de impedir que se consume. Esse consumir ou é consumar? A banca quer saber se é consumir ou é consumar. É consumar. Resposta, letra C, consumação. Todas as outras eram do consumir. São palavras cognatas do consumir. A única que era do consumar, ó que legal, era a letra C, de consumação. Você tinha que saber que aqui o verbo era consumar. E como é que você chegou lá? Eu conjuguei aqui com você. O consumar é igual a amar. É um verbo de mesma terminação. Que eu ame, que eu consume. O consumir, estou resumindo aqui para você, é um verbo IR, é igual a partir. Então, como é que seria o presente do subjuntivo dele? Que eu parta, que eu consuma. Entendeu? E esse aqui? Esse aqui é o consumar. Resposta letra C. Show. Olhe para mim, olhe para mim. Você está resolvendo as piores questões de verbo. Você acabou de... Por isso, rapidinho, deixa eu só fazer um comentário aqui rapidinho. Rapidinho, juro que eu vou para outra questão. Por isso que está errado dizer consumação mínima. As pessoas falam, né? Consumação mínima. Está errado. Segundo a norma culta, veja, é consumição mínima, de consumismo. Você não pode falar consumação mínima, porque consumação vem de consumar. E você está consumindo. É claro que já se liberou aí na coloquialidade, mas não é consumação, é consumição, de consumismo, de consumir. Teria que ser com I. Então, a próxima vez que você for sair por aí, você vai dizer, quanto é a consumição mínima? Aí o cara vai falar assim, que é isso, meu filho? Vai embora, tá maluco? Aí você vai dizer, peraí, mas eu vou consumir, eu não vou consumar. Entendeu? Se eu vou consumir, é consumição, não é consumação. Demais. Perdeu a paz, você perdeu a paz agora. Próxima, questão 13. E tantas vezes vim aqui. A frase abaixo que apresenta uma forma inadequada do vir, você já aprendeu isso. A letra A tá linda, hoje vimos. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos. A única que está errada é a letra C. Se é verbo vir, é quando vierem. A letra A, muita gente marcou a A, achando que estivesse inadequada, mas está linda. Esse é o verbo vir no presente do indicativo. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos e não viemos. O certo é vimos e não viemos. Lembra que você viu isso comigo? A letra B também estava certa, amanhã virão, é o verbo vir no futuro do presente. A letra D, antigamente vinha, é o pretérito imperfeito, é o antigamente vinha do verbo vir. E a letra E, olha, a letra E, venha para a letra E com tudo. Esse vindo, olhe para mim, igualzinho a questão do CESP que a gente acabou de treinar. Esse vindo da letra E, estou muito empolgada, eu fico empolgada. Cara, é igualzinho a questão do CESP. Esse vindo da letra E, é particípio ou é gerúndio? Tá certo ele? Tá certo. É particípio ou é gerúndio? Troque por um verbo que não traga essa coincidência. Eles não têm chegado. Quando eu troco pelo chegar, fica chegado. Tá lindo. Esse é o particípio irregular do vir. Tá lindo. É igual ao gerúndio, você já viu isso comigo. Show. Mais. Questão 14. Strauss compunha as suas valsas. A forma verbal do verbo pôr que está inadequada. Tá certo compunha? É, o antigamente. É o pretérito imperfeito. Eu punha, eu compunha, né? É o antigamente. Tá bom, eu quero aqui esteja errada. A letra A tá certa? Não sei se ela porá. Tá lindo, eu porei, tu porás, ele porá. Futuro do presente. Show. Eu quero errada. B, quando ele pôr, não. Quando ele puser, achei.
Resposta letra B. A letra C, só conseguirá a paz pondo. Tá lindo, isso é gerúndio, NDO. Olha que coisa linda o gerúndio do por, pondo. Tá bonito. Letra D, só ficaria alegre se pusesse o imperfeito do subjuntivo do por, se eu pusesse. Tá lindo também, tá tudo lindo. E eles não punham, é o pretérito imperfeito do indicativo do por. O erro estava na letra B, portanto, por quê? Futuro do subjuntivo, o certo é quando ele puser, quando tu puseres, quando ele puser. Próxima. Questão 15. Se ele trabalhar, eu também trabalharei. A alternativa que tem uma frase com essa mesma estrutura, mas com forma verbal equivocada. Adriana, que papo é esse de mesma estrutura? Mesma estrutura é você olhar para isso daqui e perguntar quais são os tempos. Estrutura tem que estar nos mesmos tempos verbais. Você vai olhar para esses verbos que estão aí e vai dizer em que tempos eles estão, cada um deles. Tá, vai ter que ser depois igual, vai ter que ter a frase que você vai marcar, vai ter os mesmos tempos. Tá bom. Esse aqui é o quê, Dri? Esse R aí é infinitivo, porque eu acho que tudo que termina em R é infinitivo. Não, nem tudo que termina em R é infinitivo. Trabalhar não é igual a disser, fizer. Quando eu troco por disser e fizer, eu descubro que não é infinitivo, não. É futuro do subjuntivo. Pronto. A banca tá brincando com o futuro do subjuntivo versus infinitivo. O outro lá vai achar que isso aqui é infinitivo. Não é não, é futuro do subjuntivo. E o segundo é futuro do presente do indicativo. Pronto, você vai marcar uma alternativa que tenha futuro do subjuntivo, futuro do presente do indicativo, mas que tenha erro. A letra A, se ele for, ó, verbo ir, futuro do subjuntivo. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Tá lindo. Tinha que ser futuro do subjuntivo. E futuro do presente do indicativo. Eu quero a equivocada, não é. A letra A tá certa. Letra B, se ele ver. Não, não. É futuro do subjuntivo. Isso aqui é infinitivo. Não, não quero infinitivo. Eu quero o verbo ver no futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo é se ele vir. Quando ele vir. Se ele vir. Tudo bem? Achou o erro? Resposta letra B. Letra C, se eu quiser, eu também. Se ele quiser, eu também quererei. Tá lindo esse quererei, ó, o futuro do presente do querer, quererei. Se ele requerer, eu também requererei. Requerer é beber. Requerer é beber. Se ele beber, se ele requerer. E se ele couber, eu também caberei. Tava tudo certo. Resposta letra B. O que você aprendeu com essa questão? O verbo, ele estava com terminação AR, mas não era infinitivo. Era futuro do subjuntivo. A letra B estava errada porque colocou o verbo ver no infinitivo. Tinha que ser futuro do subjuntivo. Por isso ela foi a resposta. Eu queria a equivocada.